Bom, pessoal, dando início aí à nossa disciplina de mecânica 1, né? Hoje a gente vai falar de estática de pontos material. Mas antes, o que é a mecânica, né? Então, vamos estudar agora a parte de mecânica, né? Um nesse semestre, dois semestres que vem. Então, a mecânica é definida como a ciência que vai descrever e predizer as condições de repouso ou movimento de um corpo. Então, né, na mecânica 1, nós vamos trabalhar com repouso, nosso corpo ali estático. Né? E em mecânica 2, no semestre que vem, com o corpo em movimento. E ela vai estar em repouso ou vai estar em movimento devido que à ação das forças, né? E só que o nosso corpo são o quê? Dividido em três: os corpos rígidos, os corpos deformáveis e os corpos fluidos. Então, em mecânica 1 e 2, que a gente trabalha com repouso e movimento, a gente trabalha apenas com corpo rígido. Quando vocês forem estudar a resistência dos materiais, aí vocês vão trabalhar com corpos deformáveis, né? Então, diferença deformável, aquele corpo você vai aplicar a força, ele vai se deformar. No nosso caso, né, o que não é ali o real, é o corpo, independente da força que ele vai estar sofrendo, ele vai manter a sua mesma forma e geometria. Então não vai se alterar. E o corpo fluido, né, aí é mecânica dos fluidos que vocês vão estar aprendendo. Então, nós vamos estar vendo agora o que? A estática dos pontos materiais. Então eu tenho várias forças atuando em um ponto. Ponto material, pessoal, é quando, né, ou partícula, né, é quando eu tenho apenas um único ponto. As dimensões do meu corpo não se fazem necessário. Então você vai ter apenas aquele ponto ali, né, aonde você tem várias forças atuando em um único ponto. E essas várias forças, né, a somatória dessas várias forças, ela é o que? A nossa força resultante. Então, essas várias forças que vai estar atuando no meu único ponto, ela pode ser substituída por uma única força, que é a nossa força resultante, e ela vai o que? Produzir o mesmo efeito que essas forças originais. Então, nós vamos iniciar com a estática de ponto material bidimensional, né? Em duas direções. Então, né, a gente sabe, né, que eu tenho a minha força aqui no plano, vamos considerar como é no plano x e y, pela segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração, aonde no Sistema Internacional de Unidade, né, é Newton, certo? Então, se eu tenho duas forças, a Q e a P, atuando no meu ponto A, como que eu vou determinar ela? Eu não posso pegar e somar, né? Ali, ó, vamos supor que o Q vale 50, o P vale 70, as duas forças, 50 mais 70 vai ser 120? Não, porque elas atuam em direções diferentes. Por isso que a gente trabalha, né, ali de forma, né, no plano aqui, ó, o meu eixo que eu tenho Y e o eixo X, elas não têm a mesma direção. Então, a forma de você solucionar, né, que você tem é usando a regra do paralelogramo. Vocês aprenderem geometria, né? Então, eu posso traçar uma reta paralela ao meu vetor P, uma reta paralela ao Q e o encontro das duas é quem é a minha resultante, né? Então aqui, ó, vetorialmente, né? Aqui o meu R é quem? P mais o Q, vetorialmente. Beleza? Né? Então, as forças, pessoal, como eu falei, não obedecem às regras ali, ó, da álgebra ou aritmética, né? Que é 50 mais 70, 120? Não, não é. Então, a gente vai ter que estar trabalhando. Então, a nossa regra aqui do paralelogramo nada mais é como se pegasse quem? Essa minha força P, ó, e colocasse aqui, ó. Aí você está somando esses dois vetores, né? Dessa forma, ou pega o Q e joga aqui na saída. Então, você vai ter o mesmo resultado. E no caso de ter mais uma força ainda, né? Então, vamos supor que eu tenho, são três forças atuando. Então, você vai pegar o P, depois aqui bota o Q, depois aqui bota o S, que aí você tem, ó, ela aqui, ó,
é a soma dessas duas, e a resultante, a soma das três, vai ser o que? Saída dessa e chegada aqui no final, igual vocês aprenderam em geometria analítica, né? Trigonometria, né? Aí no ensino médio. Então, essa forma, né? As forças, pessoal, são vetores. Então, força, ele tem o módulo, que é a intensidade dela, a direção, né? Que se é para a direita, né? Para a esquerda, inclinada com 50, e o sentido, né? Se está no sentido ou sentido contrário. Beleza? Então, o normal que a gente trabalha aqui são as componentes cartesianas de uma força, né? Então, em maioria dos problemas, é necessário a gente decompor. Olha aqui, ó, eu tenho essa minha força F, beleza? Se eu tenho o meu eixo X e Y, eu vou decompor. Aqui eu vou ter a componente em X, o Fx da minha força F, e aqui eu vou ter a minha componente em Y, o Fy da minha força F. Se ele forma um ângulo θ com a horizontal, quem que é meu Fx, né? É o F cosseno θ. Quem que é meu Fy? É o F seno θ. Vetorialmente, né? Quem que é minha força F? É quem? Fx em Y, na direção X, e Fy em J, que é a direção Y. E eu também, dependendo do problema, vamos supor que eu estou analisando um plano inclinado ou algo do tipo, eu, se não for fornecido, posso rotacionar esse meu ângulo X e Y de forma a facilitar o meu desenvolvimento. Beleza? Se eu tenho um plano, né? Se eu tenho aqui uma coordenada, então eu posso estar assumindo quem são essas minhas coordenadas X e Y. Então, olha só, adição, né? Vamos achar a nossa resultante, ó, dessas três forças. Eu tenho a força P aqui, a força Q e aqui a força S. Então, a minha S, ó, vamos pensar por ela. Eu vou ter uma componente em X, uma componente em Y. Então, tá aqui, ó. Eu tenho quem? Um SX e eu tenho aqui quem? Um SY. A minha força P, né? Só mudar de cor aqui para facilitar. Ó, eu vou ter uma componente em X, uma componente em Y. Tá aqui, ó. Eu tenho a componente em Y e tenho a minha componente em X, Px, Py. E a minha força aqui, ó, em Q, né? Qx e Qy, vou ter aqui também, ó, o meu Qx e o meu Qy. Então, a minha resultante é quem? É a soma das três. Então, ó, eu vou ter uma resultante que é quem? Uma componente da resultante em X, na direção Y, uma componente da resultante em Y, na direção J. Aqui eu teria uma resultante, que vai ser o Rx e o Ry. Então, quem que eu tenho aqui? Ó? O meu vetor P, Px mais Py, o meu vetor Q, Qx mais Qy, e o meu vetor S, Sx mais Sy. Observe que todos eles estão aqui, ó. O I, que é na direção X, o J na direção Y. Então agora a gente vai juntar tudo que eu tenho em I, ó, que é o meu Px, Qx, Sx. Como todos eles estão aqui, ó, na minha direção X, eu posso somar todos eles. E o Y, né? Como eu vou ter Py, Qy e Sy, todos na direção Y, eu vou poder o quê? Somar. Quando eu falo somar, né, vai depender do sentido. Igual SY está para cima, PY está para cima, eu somo. O QY tem sentido contrário, ele vai estar o quê? Subtraindo. Então, como o meu Y é positivo para cima, o meu SY é positivo, o meu PY é positivo. Já o meu QY vai ser o quê? Negativo, né? Então agora eu vou poder somar, ó, tudo que eu tenho, ó, com o I aqui, tudo que eu tenho com o I aqui, ó, eu vou somar nesse meu ponto. Então a resultante em X é quem? Na direção I, Px, Qx e Sx, tudo que eu tenho. Minha resultante em Y, que é o J, é tudo que eu tenho aqui no J, Py, Qy e Sy. Então isso aqui, ó, a minha
resultante em x e aqui a minha resultante em y. Então, pessoal, como que eu vou fazer essa minha resultante, nessa adição de forças, né? A minha resultante em x nada mais é do que a somatória de todas as forças na direção x. E a minha resultante em y nada mais é do que a somatória de todas as forças na direção y. Se eu quero saber quem que é o módulo da resultante, né? Como eu tenho uma em x e uma em y, basta eu aplicar o que? Teorema de Pitágoras aqui nos dois, que aí a gente vai ter esse nosso valor do R. Então, olha só esse exemplo aqui, ó. Dois cabos sujeitos a trações conhecidas são presos ao ponto A, que é a força F1 de 30 kN e a força F2 de 12 kN. Um terceiro cabo AC é usado para sustentação, que é esse cabo aqui, ó. Então, determine a tração em AC, sabendo que a resultante das três forças aplicada em A deve ser vertical. Então, ó, eu tenho essa força aqui, ó, chamou de F1, essa força aqui, ó, que chamou de F2, e agora a gente vai ter, ó, essa outra força aqui, ó, que é a força em quem? A tração de AC, que é quem eu não conheço. Então, essas três forças, o que que ele me fala? A resultante dessas três forças aplicadas devem ser na vertical. Então, a resultante é na vertical. Isso significa que qual que é o valor resultante na horizontal? O valor resultante na horizontal vai ser zero. Ele é nulo. Então, ó, na horizontal, que é o meu x, né? E a vertical é o meu y. Então, ó, o meu RY eu não conheço. Certo? Mas o meu Rx, ele vai ser quem, o meu Rx? O meu Rx, ele é igual a zero. Por quê? Ele é nulo, porque a resultante das três é apenas na vertical. Então, pessoal, como as três, ó, é na vertical, o meu Rx aqui, ó, ele é a somatória das forças em x é igual a zero, né? Porque o meu vetor resultante aqui das três, ele é em y, que eu não sei. Então, como eu tenho uma força conhecida, outra força conhecida, uma desconhecida, que é aqui a nossa tração de AC. E eu sei que essas três forças a gente vai somar, as componentes em x vai ser zero. Então, com isso aqui eu consigo o quê? Uma equação com apenas uma incógnita. Então, primeiro vamos decompor quem são as nossas forças em x e y. A força F1 em x vai ser quem? F1 cosseno de 25 está para o lado negativo, né? Vamos considerar o normal. X positivo para a direita, y positivo para cima. Então, está para o lado esquerdo, vai ser negativo. Então, vai ser menos 30 cosseno de 25 na direção I. E o y também está para baixo negativo, então vai ser menos 30 seno de 25, aqui em J. E o F2? Opa, em x ele está positivo, então vai ser 12 cosseno de 10 positivo. E em y, aí ele está para baixo negativo, 12 seno de 10 negativo, que está aqui o y. E o TAC, ó, eu estou assumindo, né, adotando esse sentido que eu coloquei, mas como é que você sabe que é esse sentido, professor, não é o outro? Então, pessoal, a gente vai sempre adotar um sentido das forças desconhecidas. Se ele for sentido contrário, né, o meu valor vai dar negativo. Então, aqui, ó, né, a gente está assumindo esse sentido. Então, olha só, vai estar positivo. Então, é TAC o quê? Agora mudou o lugar, né? Então, como eu vou pegar o x aqui? Seno de θ. E o pro y, ele é o quê? Negativo. Então, o y vai ser o quê? TAC cosseno de θ, né? Nesse caso aqui, eu botei o negativo aqui do lado de fora. Beleza? Ó, adotando o sentido da força nesse caso. Só que aqui, quem que é o ângulo θ?
Eu tenho essa altura de 20, tem a largura de 15, ó, que está aqui, né? Desenhando esse meu triângulo. Eu sei que o seno de θ é isso e o cosseno de θ é isso, cateto sobre a hipotenusa. Então, a minha resultante em x é quem? Somatória das forças em x. Então, qual que é o primeiro x que eu tenho? Aqui. Primeiro, ó, menos 30 cosseno de 25. Tá aqui, ó, menos 30 cosseno de 25. Agora o outro, 12 cosseno de 10. Ó, 12 cosseno de 10. E aqui, ó, TAC seno de θ. TAC seno de θ. O seno de θ a gente conhece, basta pegar isso, substituir no seno de θ, né? Então, reorganizando aqui, ó, a gente vai ter o quê? Uma única equação com uma única incógnita, porque a gente sabe o seno de θ, só vai faltar o TAC. Trabalhando essa equação, a gente sabe que a tração de AC vai ser 619 newtons, né? Faltou a unidade aqui de quilonewtons de medida. E se eu quiser agora saber qual que é a resultante em Y, né? Ele pediu só para determinar a reação de AC. Mas se eu quero saber em Y, Y é quem? Somatório das forças em Y. Então, basta eu somar as forças que a gente vai ter aqui, ó, em Y. Essa e essa, né? Que aí a gente tem aqui a somatória das forças em Y, que é a resultante em Y. Só que o TAC que antes a gente não sabia, agora a gente sabe, substitui nesse, e o cosseno de θ a gente já sabia, substitui nesse. Então a gente chega que a resultante daquelas três forças vai ser quem? Uma força vertical para baixo de 35,257 kN. Beleza? Então, pessoal, importante, né, analisar o que o problema fala, fazer a decomposição das forças, e como a gente está trabalhando no 2D, é quem? Somatório das forças em X, é a resultante em X, somatório das forças em Y, é a resultante em Y. Olha aqui um outro exemplo. 4 forças atuando no parafuso A. Determine a resultante das 4 forças. Então a gente vai fazer, ó. Quem que eu sei? Resultante em X, que é somatória das forças em X, e resultante em Y, que é somatória das forças em Y. Então, a gente vai ter que pegar ali, ó, e fazer essa decomposição de cada um. Ó. Vou decompor ela aqui, ó, em X e em Y. Vou decompor ela aqui, ó, em X e em Y. Vou decompor essa aqui, ó, em X e em Y. Opa, e olha esse F3, ó, ele já está em Y. Então, o X dele é 0. Então, ó, vou pegar essas três forças aqui, como mostrei, ó, que eu tenho o ângulo dela e a intensidade de todas, e vamos decompor. A intensidade delas estão aqui, vamos tirar as componentes de cada um, né? Ó. Em X aqui é quem? Ó? Aqui faltou. O ângulo aqui é o 20, então se aqui é o ângulo de 20, ó, aqui é o F2 cosseno de 20, aqui F2 seno de 20. Para cima positivo, aqui para a esquerda negativo. Para cima positivo, para a direita positivo, cosseno, né? Como o ângulo aqui é o de 30, cosseno de 30 e aquele seno de 30. Esse ângulo é para cá, então, ó, cosseno de 15, aqui seno de 15. Esse é negativo e aqui positivo. E esse só tem um F3. Então, observa no meu F3, ó, o X dele é 0. Então, ó, a força está aqui, com as minhas componentes, a gente vai achar a componente de cada um, de X e de Y. Então, somatório delas é quem? Ó? Vou somar. Analisa, botei positivo para quem está para a direita, ó. Só essa que é negativa em X, né? Que é da F2 que está aqui. E no Y tem esses dois, ó, F3 e F4. Ó. Os dois estão negativos. Então, a somatória eu tenho que levar em consideração o sentido da força, né, pessoal? Se as duas têm o mesmo sentido, somam ali com aquele valor. Se é contrário, vão fazer a diferença, né, considerando ali o sinal. Então, a gente vai ter aqui, ó, o Rx de 199,1 N e o Ry 14,3.
Então, se eu quero a resultante, eu tenho as duas forças, a resultante ela é quem aqui, ó? Aplico Pitágoras, né? Que vai dar 199,6. E o ângulo entre as duas? Basta determinar através da tangente. Se eu quero essa, eu vou pegar o oposto aqui, o RY sobre o RX, ou se eu quisesse o outro, ia ser o contrário, né? O RX sobre o RY. Beleza? A gente acha que o modo da resultante é 190,6 N com ângulo de inclinação de 4,1 graus. Então aqui a gente finaliza o ponto material, né, analisando ali as forças dele bidimensional.